Estamos aqui nesta manhã de sábado para adorar o nosso Deus, né? Quero saudar todos com a paz do Senhor, Shabbat Shalom, louvado seja o Eterno, louvado seja Deus. Eu sei que muitos não é favorável, né? A respeito do sábado, mas é um dia que o Senhor nos escolheu para que nós santificássemos nossas vidas, né? E sabendo que Deus é maior, né? E Ele está no governo de tudo. Ele está realmente, Ele é o Senhor de todas as coisas, né? Louvado seja Deus, né? Louvado seja Eterno. Mas hoje eu quero falar sobre o homem natural e o homem espiritual. Hoje eu quero falar sobre essas duas partes, louvado seja Deus, né? E que nós vamos dar aqui um estudo da palavra de Deus, né? Uma mensagem da palavra de Deus. Aqui diz aqui, o homem natural e o homem sobrenatural. Já que existe o homem natural e existe o homem sobrenatural. Qual é o homem sobrenatural? Com certeza é o homem espiritual. Difícil dos outros compreender, mas a Bíblia diz que ele julga todas as coisas. Vamos ver aqui. O homem natural diz as Escrituras, que ele não aceita as coisas do Espírito, porque ela se discerne espiritual, porque as coisas do Espírito é loucura para os homens. 1 Coríntios 2, versículo 14. Vamos ler aqui. 1 Coríntios 2, versículo 14, que nós vamos ler. Louvado seja Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, na realidade, o homem natural, para ele, tudo é natural. Tudo é natural. Tudo é conforme está no mundo, né? O mundo é uma coisa natural. E Deus é uma coisa, é um ser sobrenatural. E para compreender um ser sobrenatural, o homem também tem que ser sobrenatural, que é o homem que vive no Espírito de Deus. E nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Agora, por enquanto, eu quero dizer sobre o homem natural. Tudo para o homem natural é tudo natural. Essa terra é natural, o que faz para essa terra é natural, o que se vive para essa terra é natural, as coisas aqui são tudo natural, elas são todas naturais, e ele não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. Vamos ver no versículo 15 também aí, de 1 Coríntios 2, versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por que ele julga? Porque ele tem, olha só, vamos ver aqui o versículo 16. Pois quem conhece a mente do Senhor? E quem pode instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, para ter a mente de Cristo, para ter a mente do Senhor, ele precisa ser um homem espiritual. Compreender as coisas de Deus, compreender a vontade de Deus. Quanto isso, o homem natural ele não compreende. Ele acha que tudo que foi criado aqui na terra é para o homem desfrutar. Sim, eu diria que é mesmo, para o homem natural. O homem natural, a prostituição para ele é muito natural. O pecado, as coisas erradas para ele é tudo muito natural, porque ele é um homem natural. Ele é um homem que não compreende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual, ele compreende as coisas do Espírito, ele entende as coisas do Espírito, e ninguém pode julgar ele, ainda que alguém fica com raiva, ainda que alguém queira julgar, mas não tem como julgar, porque ele tem a mente do Senhor, ele tem a mente de Cristo. Ainda que alguém fale para ele que ele não vale nada, ainda que alguém queira matar ele, mas não tem como julgá-lo. Porque veja bem, Elias era um homem espiritual e sobrenatural, porque tinha a mente do Senhor. Jezabel queria matar Elias, não conseguiu matar, de jeito nenhum.
Mas Elias, louvado seja Deus, era um homem espiritual. E ele julgava Israel. A gente vê outro homem espiritual que julgava Israel, Samuel. Outro homem espiritual. Por ninguém ele podia ser julgado. Pode ser até rejeitado, mas não pode ser julgado. Então, na realidade, que o homem espiritual, ele tem a capacidade de julgar todas as coisas, e por ninguém ele ser julgado, porque ele tem a mente do Senhor, que funciona nele. Porque a Bíblia diz que tem que ter a mente do Senhor, a mente de Cristo, a mente lá do alto. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, de ninguém pode ser julgado, porque o homem espiritual, ele é sobrenatural, porque o Senhor é sobrenatural. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Porém, o homem espiritual tem a mente de Cristo. Louvado seja Deus. Qual eu li para vocês? Isso está 1 Coríntios 2, versículo 15. Por que muitos crentes, muitas pessoas que aceitam Jesus, eles não aceitam as instruções de Jesus? Porque eles são homens naturais. Ele não aceita aquilo que está escrito, porque aquilo ali é uma coisa sobrenatural, aquilo ali é espiritual, uma coisa profunda, é uma coisa que está instruindo o homem para a vida eterna, mas ele é daqui. E se ele não tiver a mente de Cristo, ele não vai aceitar de forma nenhuma as instruções do Senhor Jesus Cristo, o Messias. Ele não vai aceitar as instruções do nosso Deus Pai, Jeová. Ele não vai aceitar de forma nenhuma. E ele fica na base natural. E na base natural, tudo é muito natural para ele. Ele não consegue compreender a coisa do Espírito. E quando ele faz as coisas, ainda que pareça espiritual, mas ele faz de modo errado, porque ele não compreende o que o Senhor quer. Porque ele é homem natural. Você vai vendo assim, porém o homem espiritual vive no evangelho sobrenatural. Porque o evangelho é uma coisa sobrenatural. Só quem é espiritual vive o evangelho sobrenatural. Porque o evangelho é loucura para os que perecem. Para os espirituais, eles obedecem os ensinamentos da Santa Escritura. Mas para os naturais, não é preciso obedecer os santos mandamentos da Santa Escritura. É tudo muito natural. Por isso que você vê crente de tudo quanto é jeito. Tudo muito natural. Ele só sabe viver uma vida natural. Ele não sabe viver uma vida espiritual. Porque se ele começar a viver uma vida espiritual, ele vai começar a buscar as coisas que são lá do alto. E as coisas que são lá do alto, ela é sobrenatural. E Deus é sobrenatural. Porque Ele é Espírito. Se nós lemos aí, vamos ver aí um pouquinho mais, aí veja bem. Será o porquê que o Senhor tem prazer que temos uma vida espiritual? Porque Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Veja aí João, Evangelho de São João 4, vamos lá, Evangelho de São João capítulo 4, Evangelho de São João capítulo 4, no versículo 23, e o versículo 24, Evangelho de São João, louvado seja Deus. Evangelho de São João, capítulo 4. Olha só por que Deus quer que nós sejamos espiritual. Olha só, tem gente que fala assim, mas eu não sou espiritual, então meu filho, você não entra no reino de Deus não. Porque a carne e o sangue não vai entrar lá. A Bíblia diz que a carne e o sangue não entram no reino de Deus. Quem entra lá é o Espírito. É o Espírito do homem. A carne e o sangue não. Então veja bem aqui, versículo 23. Veja o que o Senhor diz. Olha só. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai o procura para serem seus adoradores. E aí, versículo 24 diz:
Deus é espírito. Importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Está entendendo agora o mistério? Por isso que a pessoa, quando ele é natural, ele não consegue adorar a Deus. Ele não consegue buscar o Senhor. Ele não consegue compreender os fundamentos de Deus. Ele não consegue compreender a vontade de Deus. Ele não consegue compreender o querer de Deus, porque ele é natural. Ele é natural dessa terra. Então, quando se lê a respeito dos mandamentos, dessa doutrina, daquilo que é de Deus, ele não consegue compreender. Porque Deus é espírito, importa que aqueles que adorem em espírito e em verdade. Não é só fechar o olho e dizer, Senhor, eu estou te adorando em espírito e verdade. Que vai mandar muito nisso aí a tua conduta, a nossa conduta, o nosso viver, a nossa maneira de ser, é que vai demandar muito se realmente somos espiritual ou não. Porque quem governa o corpo? É o coração? Não, é a mente. É a mente que governa o corpo. O coração sustenta o corpo, mas quem governa o homem é a mente. O coração sustenta, que se parar o corpo morre. Se a mente parar também o corpo morre, mas quem governa o corpo é a mente. O coração sustenta o corpo. Então veja bem, o homem espiritual, ele compreende as coisas de Deus, porque Deus é espírito. E se o homem não for espiritual, ele não vai conseguir compreender as coisas de Deus. As escrituras, por exemplo, ela está feita em letra pela misericórdia de Deus, para que nós possamos compreender a vontade de Deus. Mas ela é espiritual. Eu, antes de aceitar Jesus, antes de eu vir para o Evangelho, eu comprei uma Bíblia dessa 3 meses antes. Eu li, eu não compreendia nada. Depois que eu me decidi servir ao Senhor, o Senhor me chamou, então eu pedi sabedoria ao Senhor, comecei a ler e comecei a entender a vontade de Deus na minha vida. Porque precisa do Espírito de Deus. Para mim ter o Espírito de Deus, eu tenho que ser o quê? Um homem espiritual. Porque se eu não for um homem espiritual, eu não tenho o Espírito de Deus, eu tenho o Espírito do mundo, o Espírito da carne. Tenho o Espírito deste mundo, que é viver naturalmente, tudo muito natural. Por que se peca tanto hoje, faz tanta coisa errada e não se acha que está errado? Porque o homem natural, para ele, não é pecado. Mas para Deus é, porque Deus é Espírito. E para o homem espiritual também é. E por isso que a Bíblia diz que o homem espiritual ele julga todas as coisas de ninguém ele julgado. A realidade é essa. Então veja bem. Será o porquê que o Senhor tem prazer que temos uma vida espiritual? Já lemos, né, irmãos? Louvado seja Deus. Porque se nós vivermos uma vida natural, não vamos conseguir compreender a Deus. Porque Ele é sobrenatural. Porque o que é carne, o que é espírito, Portanto, que tem a obra da carne e a obra do espírito. Veja bem que tem a obra da carne e tem a obra do espírito. Vamos ler aí alguns versículos rapidamente, que está no livro de Efésios 4, versículo 17 a 24. Nós vamos ler aí, Efésios. Louvado seja Deus. Vamos aqui em Efésios. Louvado seja o Eterno. Um pouquinho depois de Gálatas aí, né? Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai vendo aqui, eu vou ler bem rápido, né? Efésios 4, no versículo 17 e em diante. Louvado seja Deus. Vamos ver se é isso mesmo. Para ser aqui. A santidade cristã é oposta à dissolução, ou oposta à vida mundana. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vive pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, com evidência cometeram toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo a verdade em Jesus, no Espírito, no sentido de que, quanto ao trato passado,
Vos despojeis do velho homem, que se corrompe, e segundo a concupiscência do engano. E vós renoveis no espírito do vosso entendimento. E vós revestido o novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Louvado seja Deus. Então é isso aí. Isso é para o homem espiritual. Se ele quiser viver espiritualmente. Se ele não quiser, ele vive segundo a carne, que é o homem natural. Louvado seja Deus. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Agora nós vamos em Gálatas 5, versículo 16. Louvado seja Deus. Gálatas 5, verso 16. O que diz a Bíblia aqui, louvado seja Deus, diz: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Porque a carne, quem satisfaz ela é o homem natural. O homem natural, tudo para ele é natural. O homem espiritual, ele sabe que aquilo tudo aborrece a Deus, as coisas naturais deste mundo. Louvado seja Deus. Não erreis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem plantar, ele colherá. O que planta da carne, colherá a corrupção, e o que planta do Espírito, colherá a vida eterna. Louvado seja Deus. Gálatas 6, versículo 7 e versículo 8. Veja bem, vós não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele se fará. Porque o que semeia da carne, para a sua própria carne, colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então veja aí. Veja aí. Então a realidade é essa. Então o homem natural, para ele, tudo natural, ele semeia erradamente. E o homem espiritual, ele tem a capacidade de julgar todas as coisas e não ser julgado por ninguém. Amém? Louvado seja Deus, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Vocês podem compreender e passar a ter uma vida espiritual para adorar o Senhor nosso Deus. Amém.